Atos 4, 23 a 31. Esse texto é a continuação daquilo que foi abordado a semana passada, quando Pedro e João foram arguidos pelo Sinédrio e foram presos, aguardando um posicionamento do Sinédrio no dia seguinte. Lerei o texto sagrado na versão NVI, que diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz, em oração, a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu povo e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O meu maior objetivo, quando prego o Evangelho, quando preparo um sermão, é que essa mensagem alcance os corações. Tanto daqueles que já são cristãos, como membros da igreja, como aqueles que ainda não entregaram suas vidas para servir a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Perceba que há nitidamente uma mudança radical na vida dos apóstolos depois do Pentecoste. Perceba que no Pentecoste, o Pentecoste foi um divisor de águas. Pentecoste deu início a uma nova era, uma nova etapa na vida dos apóstolos, e foi no Pentecoste que nasceu a igreja. O Sinédrio havia libertado Pedro e João, como anteriormente eu já tinha dito. Eles haviam sido presos e guardados na prisão até o dia seguinte para um posterior questionamento, averiguação dos fatos. Eles receberam uma forte advertência ao serem libertados da prisão. Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Isso está no verso 18, do capítulo 4. O respeito dos apóstolos pelos líderes religiosos não os cegou para o seu dever diante do Senhor, de modo que humildemente prometeram fazer exatamente o contrário. Isso está no verso 19 e 20. Quando Pedro e João foram interrogados pelos sinédrios e proibidos de falar em nome de Jesus, imediatamente Pedro diz que eles deveriam julgar o que era mais razoável: obedecer a vocês, autoridades humanas, ou a Deus. E ele diz categoricamente: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, esta postura só pode vir de alguém cheio de convicção e do Espírito Santo. Ou eu posso inverter, é melhor. Cheio do Espírito Santo e de convicção. Que não há convicção sem o Espírito. Não há convicção sem poder.
Não há convicção sem dedicação de vida. Então, Pedro e João afirmam categoricamente: nós não vamos parar. O Sinédrio temia represálias públicas e por isso tiveram de deixar esses homens ir. Eles tinham medo, porque o texto diz que quase 5.000 pessoas ali naquela reunião creram em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E aí eles tiveram medo de punir Pedro e João, porque essa notícia ia repercutir diante do povo. Imediatamente após sua libertação, Pedro e João foram para os seus, é o que diz o texto, verso 23. Quando eles foram libertos, diz o texto, eles foram para os seus. Foram para o seu próprio povo. Foram para, eu diria assim, para a sua própria espécie. Para aqueles que tinham um espírito semelhante e ouviriam e procurariam entender tudo o que aconteceu. Pedro e João, ao ser libertos, não foram para casa. Foram para a igreja. Eu posso dizer assim, foram para a reunião dos santos, porque a igreja não é o templo, a igreja é a reunião, é o grupo de irmãos reunidos em nome de Cristo. O grupo de pessoas salvos, alcançados por Jesus. Pedro e João foram pioneiros nesse trabalho. Foram pioneiros. Foram aqueles que iniciaram, mas não eram soldados solitários. Eles tinham um exército, eles tinham um grupo de irmãos orando permanentemente por eles e pelo trabalho que estava sendo feito. Por sinal, faço uma pausa para dizer aqui que ontem tivemos uma reunião dos homens maravilhosa. 24 homens presentes, foi isso? 24 homens presentes. Ontem estudamos sobre 7 segredos para o avivamento. E foi um momento gracioso, a presença de Deus, a graça de Deus nos abençoando, onde houve reflexão bíblica, compartilhamento de dificuldades e até mesmo desafios a ser alcançados, arrependimento, confissão, oração, quebrantamento. Foi uma noite especial. Eles não negaram suas necessidades. Pedro e João não negaram suas necessidades. Necessidade de comunhão. Perceba que esse tema comunhão, ele está presente praticamente em todo o livro de Atos. Eles saem da prisão, em vez de ir para a família, para abraçar a esposa e os filhos, se tivessem filhos, não sei, a Bíblia não diz isso, mas não voltaram para suas famílias, foram para a igreja, foram para a sua família cristã, foram para a comunhão, foram para desfrutar de compartilhar os feitos de Deus no meio da igreja. Reconheceram a razão pela qual Deus dera pessoas umas às outras e foram diretos aos seus irmãos e irmãs em Cristo. Irmãos, o egoísmo, ele nasceu no coração de Satanás, do inimigo. O crente não pode ser egoísta, dizer, eu não preciso desse trabalho da igreja, eu não preciso frequentar isso porque eu estou bem. Eu já fui no culto de oração, eu não preciso dessa oração. Eu fui em tal lugar, eu não preciso disso. Não, irmãos, nós somos limitados. Os discípulos reconheceram aqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os discípulos reconheceram a fraqueza, o medo. E recorreram à oração junto com a congregação a Deus. Há algo de incomparável, há algo de especial na vida de um cristão pioneiro. E eu quero refletir um pouco sobre isso. Sem ter o percurso traçado, sem o benefício de um antecessor, um pioneiro avança e abre uma nova trilha. Preparado para o perigo, mas com pouco conhecimento dos obstáculos ou desafios que estão por vir, ele avança. O pioneiro, ele vai à frente. Sem se intimidar com as dificuldades, o pioneiro segue em frente para alcançar o objetivo. Se eu fosse identificar as qualidades de um cristão pioneiro, talvez eu diria aqui pelo menos 5, 8, 10. Mas eu quero resumir em 2 características especiais do crente pioneiro.
Primeiro, os crentes pioneiros são durões por fora. São durões. São pessoas resilientes, determinadas, disciplinadas, mentalmente robustas, que não conhecem a palavra desistir. Seja você um crente pioneiro, com essas características, não conhece a palavra desistir, não se intimidam, perseguem o alvo, executam, independentemente dos elementos ou obstáculos que os empurram para trás. Porque muitas vezes a gente vai caminhando, irmãos, marchando, e tem coisas que nos empurram para trás. Tem coisas que nos impedem avançar. Um crente determinado não para, ele avança sempre. A segunda característica de um crente pioneiro: eles são ternos por dentro. Como são durões por fora, interiormente são ternos. Eles ouvem quando Deus fala. São sensíveis à sua voz. Dão imenso valor a estar no centro do plano divino. Têm os ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Um crente pioneiro, destemido, corajoso, é assim. Assim eram os discípulos do primeiro século. Quando a comunidade de crentes ouviu o relato dos apóstolos, todos irromperam, todos clamaram espontaneamente numa só voz. É o que diz o verso 24. Ninguém anunciou: olha, irmãos, ok, vamos dar uma pausa aqui nas nossas atividades, vamos separar em pequenos grupos, para ter aqui uns 15 minutos de oração. Pedro e João não fizeram isso. Eles espontaneamente, juntos, levantaram a voz em clamor a Deus. Depois disso, vamos nos reunir para compartilharmos algumas dificuldades das nossas famílias. Não, eles não pensaram isso. Vamos dar uma pausa aqui para a gente comer alguns petiscos. Ontem na nossa reunião não teve nem petisco, né? Foi um banquete, né, Josimar? Não, irmãos. Eles não tinham tempo para isso. Eles eram homens dispostos a matar seu próprio ego e priorizar a vontade de Deus e não as suas próprias. De forma imediata e espontânea, eles se engajaram numa oração intensa. Sua oração tem duas sessões principais. As orações que eles proferiram naquele dia, eu posso dividir em duas partes aqui. Primeiro, celebrar a soberania de Deus. Isso está do verso 24 ao verso 28. Perceba que eles exaltam o nome de Deus, celebrando a soberania de Deus, o poder de Deus por aquilo que Deus estava fazendo. E o segundo era pedir o encorajamento de Deus para as suas vidas. Isso está do verso 29 ao verso 30. E o texto no verso 31 diz assim, que o lugar que eles estavam tremeu com a oração. Isso tem um impacto muito forte, um impacto positivo sobre a intensidade desta oração. Por que eu digo isso? Porque normalmente cada um de nós temos uma agenda pessoal e estamos muito ligados intrinsecamente a essa agenda. Querem ver uma coisa? A gente começa o culto aqui 8:30 da manhã, que é um culto, eu diria um culto devocional. Início do dia, orações, 3 cânticos, a pregação, 1 cântico, terminou. Mas tem gente que já vem para a igreja, para o culto, preocupado na hora que vai acabar, para ir embora. Quando os discípulos caíram de joelhos e começaram a clamar a Deus, numa só voz, e foi um barulho tremendo, não estavam preocupados com o horário não, irmãos. Eu sei que todos nós temos agenda, temos atividades, e atividades sérias. Tem gente que está até aqui, provavelmente preocupado com um familiar em casa doente. Nós temos as irmãs, com o pai bem idoso, Fred, com a mãe bem idosa, acamada. São preocupações. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, desligue a sua mente,
desligue as suas ocupações pelo período que você estiver aqui em oração e adoração. Se a gente não se desligar dos afazeres, porque em casa ficou alguém tomando conta, se desligue um pouco e mergulhe naquilo que Deus quer falar e fazer no nosso meio. Corresponda àquilo que o Espírito Santo quer nos falar e nos abençoar. Pedro, por sinal, ele menciona isso. Ele diz, deixando sobre ele a nossa ansiedade, depositando sobre ele a nossa ansiedade, deixando sobre ele os nossos anseios. Nós precisamos fazer isso. A intrepidez dos apóstolos deve ser observada com louvor. É algo a ser imitado. Até agora, no nosso estudo de Atos, um adjetivo repetido frequentemente tem a ver com a intrepidez de Pedro e João na igreja primitiva. Que adjetivo é esse que eu estou querendo destacar aqui? No Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, é a palavra ousadia. É um atributo de virtude, um atributo que deve marcar a vida da igreja em todas as gerações. Deus não se agrada de igreja covarde. Deus não se agrada de crentes medrosos, covardes. Deus não se agrada de gente que vive acuado, com medo, escondido. Percebam que antes da descida do Espírito Santo, os apóstolos estavam trancados em casa. João capítulo 20 mostra isso. Jesus ressuscita, chega na sala onde eles estão, saúdam com a paz e diz, ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz, ide. Esse sopro do Espírito era Jesus impulsionando os discípulos a sair das quatro paredes. Nessa passagem vemos isto na prática. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Está no verso 23. Pedro e João foram ordenados a não falar mais em nome de Jesus. E o que eles responderam? Está no verso 19. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles deixaram claro que não se submeteriam àquela decisão, mas com medo do povo, o sinédrio soltou Pedro e João. Eles voltaram para a igreja primitiva e relataram tudo quanto os principais sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Eles foram compartilhar, a fim de encorajar os irmãos e a fim de testemunhar do poder de Deus. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram, olha o que eles disseram na oração, Tu, soberano Senhor, o que poderia ser mais óbvio do que isto? E por que eles disseram isso? Eles disseram uma coisa que é muito óbvia, né? Tu, ó tu, soberano Senhor, uma coisa óbvia. Isto era uma forma de reconhecer que, embora eles estivessem na presença, estiveram na presença de autoridades máximas terrenas, eles reconheciam Deus como o único digno de adoração e da mais alta submissão. É como se eles estivessem, sim, agora sim, diante da mais alta autoridade que o mundo já viu, que o universo conheceu, nós reconhecemos Tu como soberano Senhor, o nosso Deus eterno. No verso 24 diz que eles levantaram juntos a voz em oração, ou seja, clamaram todos ao mesmo tempo. Isso produziu um barulho na reunião. Produziu um barulho. Um detalhe importante é que orar em voz alta ao mesmo tempo não caracteriza um pentecostalismo. Orar em voz alta, todos num barulho santo, juntos, caracteriza sim
um momento de desfrutar dos efeitos do Pentecoste. A igreja nasceu no Pentecoste. Toda igreja cristã é uma igreja pentecostal, como disse o Fred domingo passado. E é verdade. Não haveria igreja se não acontecesse o Pentecoste. Vamos diferenciar do Pentecoste do pentecostalismo. Vamos diferenciar o tradicional do tradicionalismo, é diferente. A igreja nasceu no Pentecoste, por isso temos o ardor missionário pela plantação de novas igrejas, porque o Pentecoste inflamou os discípulos a sair propagando as boas novas do Evangelho, plantando outras igrejas. O Pentecoste tem tudo a ver com vida de piedade. O Pentecoste tem tudo a ver com vida de oração, com fervor. O Pentecoste gera um desejo pela busca da vida cheia do Espírito Santo. O Pentecoste traz um ardor missionário na vida de todo crente. Na oração, eles fizeram menção do Salmo 146, na oração deles. Se você buscar no rodapé os comentários bíblicos, você vai encontrar as referências. Salmo 146, versos 5 e 6 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Verso 6, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Pedro e João citaram o Salmo 146, uma expressão usada para falar do poder criativo e do controle do Senhor sobre toda a criação física e sobre os assuntos da humanidade. E aqui, na oração da igreja no primeiro século, há claramente um eco da descrição do Senhor do Salmo 146, que o contrasta com o príncipe, nos quais não podemos confiar para a salvação, porque seus desígnios, como eles menos, são passageiros. Qualquer coisa que nos dê uma segurança para a salvação, é passageiro, é fútil, é banal, é impotente e não pode salvar. Há muitas lições preciosas no presente texto. Observe que, em meio às ameaças, os irmãos da igreja do primeiro século estavam reunidos, unidos, em comunhão. Pedro e João foram compartilhar as experiências com a igreja. Outra situação é que as ameaças não podem frustrar os planos de Deus sobre a igreja. Os discípulos não perderam a esperança, nem mudaram o foco da missão. Sabe quando a gente é interrompido por alguma situação e a gente muda o foco? Os apóstolos não fizeram isso, não mudaram o foco. E mudar o foco é uma estratégia do inimigo contra a igreja. A igreja não pode ser um lugar de recreação. A igreja não pode ser um lugar apenas de comes e bebes, de almoço. A igreja não pode ser um lugar, preferencialmente, de atividades sociais. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é lugar de oração, aqui é lugar de crescer espiritualmente, aqui é lugar de se robustecer espiritualmente, de se alimentar, para sair aos campos missionários e apresentar as boas novas do Evangelho. Eles estavam nessa reunião, reabastecendo a sua vida espiritual na comunhão e na oração, e saíram para pregar. Perceba que os discípulos não pedem para serem livres dos problemas. Eles pedem ousadia para resistir e continuar pregando o Evangelho. Isso está no verso 29. Olha o que eles dizem: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. A ousadia não é
impulsiva e inconsequente. Ela exige coragem para vencer nossos medos e para fazer o que sabemos ser certo. Eles poderiam pedir outras coisas, mas não. Fica claro na oração dos apóstolos que eles estavam desejosos de prosseguir a missão. Pregar o evangelho era o foco principal, porque entendiam que só através da pregação do evangelho eles poderiam alcançar muitas pessoas com as boas novas de Jesus. Então, as ameaças, as perseguições, as proibições não meteram medo nos apóstolos. Eles não retrocederam por causa das ameaças, por causa da prisão. Muito pelo contrário. Não pediram a Deus que parasse essa perseguição, mas pediram ousadia, coragem para pregar o evangelho. Irmãos, todos aqueles que se propõem a pregar o evangelho enfrentam dificuldades. Ou você acha que quando Eurico Nelson, conhecido popularmente como o apóstolo do Amazonas, ou apóstolo da Amazônia, chegou no Brasil e enfrentou dificuldade? Primeiro, porque ele não veio por uma agência missionária, ele veio por conta própria. Segundo, porque ele não tinha emprego, não tinha renda. E ele passou a trabalhar como o caboclo da terra chama porãozeiro, que é aquele caboclo que trabalha no porão do navio, carregando carga, a fim de ganhar um trocado no final do dia. Era assim que ele se mantinha. E ele viajou na Amazônia por tantos estados, plantando igrejas. E nós temos igreja aqui no nosso estado, várias delas, plantadas por Eurico Nelson, a PIB de Manaus, a PIB de Codajás, Igreja Batista do Bom Jardim, mais de 100 anos, a PIB de Santarém, a PIB do Pará, Juruti, há muitas, dezenas delas. Foi um pioneiro, destemido, valoroso, valente, ousado, intrépido, que não recuou. Essa era a postura dos apóstolos. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Desculpa a expressão forte, mas é verdade. Deus não se agrada de crentes frouxos, crentes covardes, medrosos. Ontem a gente viu na reflexão de John Wesley, que ele viajou 400 mil quilômetros na sua jornada, durante todo o seu ministério. E muitas vezes tinha que escrever o seu sermão no lombo de um cavalo. Ele viajava a cavalo, não viajava de carro, não tinha carro naquele tempo para ele. Hoje nós reclamamos porque choveu, e a gente não pode vir na igreja. Reclamamos que estamos com sono, não pode vir na vigília. O culto de oração não passa de 25 pessoas, 30. Porque os irmãos estão cansadinhos, com a dor no ombro. É tanta coisa. Evangelho que não prospera, porque são crentes de açúcar, derrete fácil com qualquer pouquinho de água. Lamentavelmente. Como podemos ser mais ousados e corajosos? Seguindo esses exemplos, que não são coisas que o pastor está inventando, que o pregador diz à sua cabeça. Está no texto, irmãos. É só a gente estudar o texto. Assim como os discípulos, precisamos orar com outros irmãos, pedindo tal ousadia, sendo humilde e falando das nossas fraquezas e nos ajudando mutuamente para a expansão da obra missionária. Para adquirir tal ousadia, você pode, primeiro, orar para receber poder e coragem do Espírito Santo. Quantas vezes você orou essa semana: Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, esvazia-me do meu eu, da minha vaidade, e enche-me do Espírito Santo. Segunda coisa que você pode fazer: buscar oportunidade em sua família e vizinhos para falar a respeito de Cristo. Nós estamos cheios de oportunidade para anunciar o Evangelho, com parentes, amigos e vizinhos. Terceira coisa que você pode fazer: perceber que a rejeição, o desconforto social e as dificuldades não são necessariamente perseguições. Às vezes a gente confunde dificuldade com perseguição. Quarta coisa que você pode fazer: começar por onde estiver, sendo mais ousado.
mesmo que em pequenos gestos, pequenas coisas, pode surtir grande efeito, pode trazer grande resultado na evangelização. Tendo declarado o controle soberano do Senhor sobre os desafios fora de sua comunidade, eles reconheceram seus medos. O medo é comum a todos os homens. O que nós não podemos é ser controlado pelo medo, impedido pelo medo. Observo aqui o fato de não terem pedido perdão nem desculpas por sentirem medo. Eles eram homens como eu e você. Eles simplesmente admitiram suas fraquezas. Como é que a gente percebe? Perceba que o texto diz assim, que eles pediram a ajuda de Deus e que Deus desse ousadia, coragem. Quem pede coragem é porque está com medo. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, diz o texto. É o verso 29. Então, nesse texto, percebe-se facilmente que eles tinham limitações, como nós também temos. Porém, irmãos, nós vivemos num tempo onde o hedonismo, que é a busca pelo prazer, né? Pelo prazer, pela satisfação pessoal, é tão grande, que a gente coloca esses prazeres na frente, como prioridade na nossa agenda, e deixando as coisas de Deus de lado. Eles poderiam facilmente ter orado assim: Senhor, tira-nos daqui, nós não aguentamos mais essa perseguição. Senhor, mata os nossos adversários, mata todas as autoridades do Sinédrio. Não, em vez disso, disseram: na verdade, ó Deus, dá continuidade a isso, não pare, Senhor. E quando isso acontecer novamente, que voltemos a falar sem reservas em nome do teu Filho Jesus. Sua oração continuou com uma declaração de fé: estende a tua mão para curar e realizar maravilhas e prodígios e milagres por meio do teu santo servo Jesus. Eles pedem a Deus que Deus faça outros milagres, que manifeste a sua glória curando e libertando gente. Eles tinham como certo de que o Senhor cumpriria o que dissera, nenhuma dúvida sobre isso. Assim, sua segurança pessoal ficou em segundo plano. Eles já não estavam preocupados com a segurança pessoal. Ah, mas se a gente continuar, a gente vai ser preso. Não tem problema, eu quero é fazer o que o mestre mandou fazer. Ponto final. O que é mais importante na sua vida, irmãos? É obedecer a Cristo? Ou buscar os seus próprios interesses? Ou correr em volta da sua própria casa, como fazia o povo no tempo do profeta Ageu? O povo corria em volta da sua própria casa, construindo casas estucadas, casas reformadas, casas confortáveis, e abandonaram a casa de Deus, diz o profeta. Assim, sua segurança, a segurança dos apóstolos, passou a ser segundo plano. Eles disseram, por assim dizer: enquanto fizeres o trabalho, Senhor, queremos fazer parte do que estás fazendo. Eles queriam fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Eles queriam fazer parte integrante, parte essencial da obra de Deus na vida do seu povo. Ao contrário de muitos crentes de hoje, ausentes do que Deus está fazendo no mundo, os apóstolos queriam estar incluídos no projeto de Deus para salvar o homem pecador. Há muitos crentes indiferentes, não estou dizendo ausente, indiferentes ao que Deus está fazendo na igreja e no mundo. Querem ver uma coisa? Crentes que vêm à igreja, entregam dízimos e ofertas, participam do culto, cantam, oram, mas não se envolvem com aquilo que de fato Deus está fazendo e quer fazer na cidade, na obra, na vida da igreja. É como se
Deus estivesse derramando águas, rios abundantes, a pessoa passa de lado, nem se molha, para não se envolver, para não gastar tempo com a obra de Deus. Ela vem, ela senta no banco, assiste o culto e vai embora e nada muda na vida dela. Não é esse tipo de vida que Deus quer para você. Esses são os crentes presentes, mas indiferentes à obra do Senhor. Não cabe nesse projeto homens e mulheres egoístas, gente que só pensam em si mesmas ou que são indiferentes ao mover de Deus sobre a vida da igreja. Deixemos-nos ser usados por Deus, meus irmãos, e dessa forma vamos avançar na obra missionária. O Pentecoste trouxe uma revolução na vida da igreja, impulsionando os apóstolos para fora das quatro paredes. E chegaram até onde? Até Samaria. A gente vai ver isso no capítulo 8. Samaria não estava nos planos dos apóstolos, mas estava no plano divino. Pregar para os samaritanos, pregar para os gentios, não estava na agenda dos apóstolos, da igreja, não estava, mas estava na agenda do Espírito Santo, e com essa agenda do Espírito Santo, o Evangelho chegou até nós hoje também. Que Deus nos abençoe com essa palavra, e que em nome de Jesus, nós tenhamos coragem, ousadia, para pregar, para ensinar, para orar, para testemunhar, para jejuar, para desenvolver comunhão, porque é isso que Deus quer de nós. Que Deus nos abençoe.